Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Da nossa parte é uma alegria podermos compartilhar mais uma vez dessa breve mensagem, esse resumo da mensagem ministrada no último domingo, dia 29, na igreja. Eu gostaria de pedir a você que abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, primeiro evangelho no Novo Testamento, capítulo 5. Eu vou estar lendo aqui os versículos-chave, os versículos para a nossa meditação, para a nossa mensagem hoje, mensagem da parte do Senhor, e eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta. Versículos de 11 e 12. Melhor, eu gostaria que você lesse aí durante essa semana, e se você precisar, eu mando para você a explicação desses versículos de 1 a 12, um por um para você. É só você me acessar no WhatsApp, no número que aparece estampado aqui na nossa placa. Você me acessa e fala assim, olha, eu preciso que você envie para mim, pastor, os versículos, a explicação. Eu vou mandar um arquivozinho para você em Word e você abre e você vai ter ali essa explicação. Eu gostaria muito que você pensasse, que você refletisse, que você lesse esses versículos. São muito importantes, porque nesses versículos aí o Senhor Jesus Cristo, ele dá as características, ele dá quais são as virtudes, as qualidades dos seus discípulos, ou seja, daqueles que se propõem a andar com Jesus, a seguir a Jesus. Amém? Mas hoje nós vamos ficar aqui nos versículos 11 e 12, os versículos que eu quero ler com você. Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois, da mesma forma, perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém? Pergunta, será que dá? Será que eu e você também podemos? O que você me diz a respeito dessa leitura, a respeito desses textos e a respeito também dos textos que você vai ler no decorrer da semana? E é por isso que o tema da nossa mensagem hoje é: precisamos compreender que o amor de Deus é a chave para a felicidade. De que forma? São 2 pontos. E eu vou iniciar fazendo algumas perguntas ainda, ampliando essas perguntas que já fizemos de início. Como que nós podemos fazer isso? Isso que acabamos de ler. De onde vem essa capacidade para amar dessa forma? Como Jesus nos ensinou. E quando isso acontece, ou seja, quando isso é real, ou tornou-se uma realidade, será que vamos conseguir manter a calma e sermos ministrados pelo Espírito Santo de Deus e colocarmos em prática essa instrução, esse ensino preciosíssimo da parte do Senhor para as nossas vidas? São essas perguntas que nós vamos responder no decorrer desse resumo que nós temos aqui preparado para cada um de nós. Primeira parte. Precisamos compreender que o amor de Deus proporciona a felicidade. Vamos ler novamente o versículo de número 11. Bem-aventurados, felizes. Toda vez que você vê o termo bem-aventurado, significa felizes. Então fica, felizes serão vocês quando por minha causa, e essa causa é Jesus, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Jesus Cristo aqui nos proporciona o entendimento, o porquê nós somos perseguidos. E ele nos apresenta a causa da perseguição, dizendo, por minha causa, é pela causa de Jesus que nós somos perseguidos.
uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa feliz. Pode ser que isso pareça estranho, fora do nosso alcance, do nosso entendimento, mas não. Em Cristo isso é perfeitamente possível. Isto é, o milagre que o Evangelho proporciona, a felicidade mesmo em meio ao terror das injustiças, em meio à dor, à aflição, ao sofrimento, à enfermidade, em meio às perdas. E quando isso acontece, de nós não considerarmos mais as ofensas, é porque já aconteceu o milagre do amor de Deus dentro de cada um de nós, ou seja, isto é, a presença, a manifestação do Espírito Santo de Deus. Isso é muito importante saber. Vejamos a orientação do apóstolo Paulo aos Gálatas, lá no capítulo 5, versículo 16. Ele diz: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum vocês satisfarão os desejos da carne. E no versículo 17 ele explica, dizendo: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. O que o apóstolo Paulo está dizendo e nos explicando, nos orientando, e sentiu isso na pele, é que há um conflito dentro de cada um de nós. A carne milita contra o Espírito milita contra a carne. É sempre assim. Há uma guerra acontecendo dentro de cada um de nós. Mas ele diz no versículo 18, mas se vocês são guiados pelo Espírito, isso vai fazer toda a diferença. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, isto é, quando nós alimentamos mais o Espírito, nós vamos resistir ao diabo e às suas obras. Sabe quais são as obras do diabo? Eu vou detalhar elas aqui, segundo o apóstolo Paulo nos orienta, nos explica, versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E ele diz no versículo 21, eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas no versículo 22, o apóstolo Paulo nos informa o fruto do Espírito. E aí ele diz para a gente, o fruto do Espírito é amor. E a partir do amor há alguns desdobramentos. Além do amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, ele nos informa, não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus, os que estão em Cristo, os que creem em Cristo, já crucificaram a carne. Por isso que o apóstolo Paulo dizia, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Crucificaram a carne, crucificaram as suas paixões e os seus desejos, entregaram a Deus. Portanto, ele vai terminar dizendo no versículo 25, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém? Isso é muito importante saber. Observe o que o apóstolo Paulo também instrui ao jovem Timóteo, um pastor que ele estava preparando para assumir uma igreja lá em Éfeso, um jovem pastor. Ele diz assim, segundo de Timóteo, capítulo 3, versículos 10 a 12. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé. Veja como é importante o testemunho. A minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. As perseguições e os sofrimentos que enfrentei, isso é um testemunho, o apóstolo Paulo dizendo a Timóteo. As perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia,
Íconio e Listra, as cidades pelas quais ele passou, quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Glória a Deus, aleluia, porque o Senhor também nos livrará. No versículo 12, ele vai nos informar. Isso aqui não é ser pessimista, é ser realista. Porque às vezes o otimismo demais também pode fazer mal. Veja só. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Essa é a realidade dos fatos. É por isso que Jesus disse lá em João 16:33, no mundo vocês terão aflições, mas tenham um bom ânimo, ou seja, coragem. Eu venci o mundo e agora o Senhor está conosco na presença e na pessoa do Espírito Santo, o Consolador. É Ele que nos ajuda, que nos sustenta. Além de compreender que o amor de Deus proporciona a felicidade, nós precisamos também compreender que o amor de Deus proporciona a alegria da salvação. E essa é a segunda parte dessa mensagem. Jesus, ele aqui dá a chave para a alegria quando ele diz: alegrem-se e regozijem-se. Veja o versículo 12, veja só. Alegrem-se e regozijem-se. Ou seja, além de se alegrar, você deve ficar contente. Porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então, o que é notável nesses versículos, e eu gostaria muito da sua atenção aqui, é que Jesus, ele diz que nós seremos não somente capazes de suportar o maltrato do inimigo ou das pessoas, mas também de nos alegrarmos nisso. E aqui nós aprendemos a ter a ótica espiritual, a leitura espiritual da situação ou das situações. A partir do momento que nós entendemos que a chave da alegria é a presença do Espírito Santo em nós pela fé, isso proporciona a cada um de nós um prazer tremendo em compreender a graça salvadora de Deus, a recompensa de Deus. Eu creio que essa alegria é o poder libertador que o Senhor nos proporciona para nós podermos amarmos os nossos inimigos e também orarmos pelos que nos perseguem, que foi uma das orientações do Senhor Jesus Cristo. Orem pelos que vos perseguem e amem os vossos inimigos. Orarmos por eles para que o Senhor tenha misericórdia das suas vidas, para que eles encontrem salvação. Eu creio no poder de Deus, eu creio no que o amor de Deus pode fazer por nós e pôde fazer por nós em Cristo. Nós precisamos prestar muita atenção no resumo da lei que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Os dois grandes mandamentos de que dependem toda a lei de Deus. Lembram-se? Mateus capítulo 22, versículos 37 a 39, quando Jesus diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E este é o primeiro e maior mandamento. E ele vai dizer: e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. O que nós entendemos e o que a Bíblia nos ensina, isso é muito claro, que amar na Bíblia não é um sentimento. O amor na Bíblia não é um sentimento. Amor é um mandamento de Deus, é uma ordem. Portanto, nós precisamos ter atitude, postura, para que a gente possa fixar em nossas mentes este mandamento. Porque é um mandamento do alto, é um mandamento de Deus. Amém? O mandamento para amarmos os nossos inimigos é uma ordem para encontrarmos nossa esperança e nossa satisfação em Deus, na sua graça salvadora. Nós devemos ser persuadidos que, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio
as tribulações, as provações, o amor de Deus por nós, mesmo diante da morte, é melhor do que a vida. Por isso que o Salmo 63, no versículo 3, diz assim: o teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Amar o seu inimigo, e eu gostaria que você também prestasse muita atenção nisso, isso é muito forte. Amar o seu inimigo não lhe dá a recompensa do céu, mas valorizar a recompensa do céu capacita a cada um de nós a amarmos os nossos inimigos. O que eu queria que você entendesse é que a graça precede toda e qualquer ação. A graça de Deus vem primeiro, ela vem ao nosso encontro. É a graça de Deus que nos encontrou. O que o Senhor Jesus Cristo já fez por nós, tá? É graça. Nós éramos inimigos de Deus, inimigos da cruz. E o Senhor nos amou. Esse amor não é pelo que eu faça e também não pelo que eu não faça. O amor de Deus é assim, ele é incondicional. É um amor que não depende dos meus méritos, nem também dos meus deméritos. A graça de Deus me encontrou e ela pode encontrar qualquer pessoa, independente de quem seja. Então, valorizar a recompensa do céu capacita a cada um de nós a amar os nossos inimigos. Pense nisso. Ame o teu inimigo. Lembra-se de Mateus capítulo 5, versículo 44? Essa é a ordenança do Senhor Jesus Cristo. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Estamos aqui repetindo. Por quê? Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque esse mesmo Pai, ele age assim. Veja só o que diz Mateus capítulo 5, versículo 45. Porque ele faz raiar o seu sol sobre pessoas boas ou não. Porque ele derrama sua chuva sobre pessoas justas e injustas. Deus é assim. Um versículo que me chama muita atenção, e eu finalizo aqui com você agora, é Filipenses capítulo 1, versículo 29. Eu sempre trago em mente esse versículo, essa palavra do apóstolo Paulo à igreja em Filipos. Ele disse assim: a vocês foi dado o privilégio de não somente crer em Jesus, mas também de sofrer por Ele. E isso é muito forte, porque eu entendo que o fato de sofrer por Jesus, passar por lutas, seja ela ou elas, quais forem, é um privilégio. Porque o texto é muito claro, e o apóstolo Paulo fala aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, porque a vocês foi dado o privilégio de não somente crer em Jesus Cristo, mas também de sofrer por Ele. Amém? Eu encerro com você neste momento e gostaria de orar com você. Deus, nós precisamos de ajuda, nós entendemos a sua mensagem, nós desejamos muito praticar, mas nós precisamos de ajuda. Nós somos seres limitados. Abre o nosso entendimento, a nossa mente, nosso coração. Desendurece, Deus. Espírito Santo de Deus, tem misericórdia de nós, nos ajude. Nós te pedimos encarecidamente. Porque nós estamos desejosos em fazer a vontade do Pai, cumprir a sua justiça. Portanto, em nome de Jesus, nós te pedimos, dirija a nossa vida, seja o nosso farol, nos dê discernimento, nos dê sabedoria. Nós carecemos do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, esse nome que tem poder, que pode mudar a nossa história, nos libertar de nós mesmos, nos libertar do pecado, pela sua graça derramada em Cristo Jesus sobre a vida de cada um de nós, pelo seu sangue vertido ali naquela cruz, no Calvário, pelo seu grande amor por nós,
pela sua misericórdia. E em o nome de Jesus, nós clamamos. Amém? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, não somente hoje, mas sempre. Amém. Grande abraço, boa semana, se cuida, a gente se vê.